bom dia. A gente vai dar continuidade ao estudo particular da função seno, apresentando sempre algumas características, algumas propriedades sobre essa função. Particularmente nessa aula de hoje, a gente vai tratar da regra geral para toda e qualquer função seno, tá? Como é que se trabalha qualquer função seno que porventura passar na tua frente. Então é essa a ideia que a gente vai desenvolver a partir de agora. Todas as nossas análises, todos os nossos estudos até agora, sempre a gente tratou especificamente dessa função aqui, ó, f de x igual a seno de x. Essa função é o que a gente chama de função primitiva. É a função mais simples que a gente pode trabalhar quando se analisa a função seno. Função primitiva. O próprio nome já sugere alguma coisa. É a função primária, inicial, original. Todas as demais funções seno são provenientes, são secundárias, são derivadas dessa função seno de x. Então, por exemplo, você poderia pensar f de y igual a seno de y, f de t igual a seno de t, f de alfa igual a seno de alfa, f de beta igual a seno de beta, e assim por diante. É sempre o seno de algum ângulo, sendo que esse ângulo é a própria variável da função seno. Não tem como ser mais simples do que isso a função seno, ok? Bem, todas as demais, como eu já disse, são secundárias, derivam dessa daqui. Então eu vou criar alguns exemplos para vocês de funções seno, só que um pouquinho mais elaboradas. Olha só, a gente poderia criar essa função aqui, ó, f de x é exatamente igual a seno de 3x. Olha que interessante. Não é apenas seno de x, é o seno de 3 vezes o valor desse ângulo, tá? Então, todo o ângulo para a gente trabalhar a função seno equivale a 3x. Então, perceba claramente que já não é mais a primitiva. Por exemplo, eu poderia criar essa função aqui, ó, menos 2 que multiplica seno de x. Olha só, aqui a gente tem seno de x, só que o seno de x está sendo multiplicado por menos 2. Então a função ela não é essencialmente falando a primitiva. Ela é a primitiva, porém multiplicada por menos 2, ou seja, não é a primitiva, tá? Vou criar só mais uma aqui um pouquinho mais elaborada para traduzir um pouco melhor a ideia para vocês. Olha só, eu poderia criar essa funçãozinha aqui, ó, menos 1 mais 2 terços de quem? De seno de πx menos 1. Essa aqui já é bem elaborada, bem complexa. Perceberam? Tem a função seno envolvida na função f. Então é uma função circular, é uma função trigonométrica. Só que ela é bem mais elaborada do que a primitiva, obviamente. Então tu pode perceber que a função seno ela pode aparecer de várias caras diferentes. Então, baseado nisso, qual que seria a melhor representação, a representação mais genérica que a gente pode criar para toda e qualquer função seno? Então, vou escrever aqui, ó, regra geral. Gente, toda função seno, regra geral, sem exceção, de alguma forma, você pode representar por essa expressão aqui, ó, por essa função aqui. F de x vai ser exatamente igual a mais ou menos b que multiplica seno, entre parênteses, de mx mais n. Repito, toda função seno, regra geral, sem exceção, ela se apresenta com esse formato aqui, ó. É o máximo que ela pode aparecer. Então, parte do nosso problema se resume a quê? A você identificar quem é o A, quem é o B, quem é o M e quem é o N. É só vocês fazerem um paralelo, só vocês fazerem uma comparação quando se estuda
equações ou funções do segundo grau. A regra geral de uma função de segundo grau é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E normalmente a gente tem que aprender a identificar os coeficientes a, b e c de uma função de segundo grau para poder, por exemplo, trabalhar o delta. Tá? E aí você, com delta na mão, uma vez descoberto, você substitui na fórmula de Bhaskara e acha as raízes, né? Se a função de segundo grau tiver duas raízes, por exemplo. Então, essa identidade, essa identificação, essa questão de você bater o olho na fórmula geral, identificar cada pedacinho que compõe essa fórmula é fundamental para a gente a partir de agora, tá bom? Então, eu quero que vocês comecem a se preocupar com isso a partir de agora. Um detalhe que eu quero que vocês tenham é o seguinte: quando a gente calcula seno de alguém, esse alguém é todo o ângulo. Então, tu pode observar, vou até fazer uma marcação de vermelho aqui para vocês. Quando eu calculo seno de alguém, esse alguém é todo esse par de parênteses aqui. Tudo isso que está dentro desse par de parênteses em vermelho, em destaque de vermelho para vocês, é o ângulo. Tá? Então, seno de alguém, seno de quem? Desse ângulo todo aqui, ó, mx mais n. Por que que a gente pode falar que essa expressão toda é uma função trigonométrica? Por que que a gente pode falar que é uma função circular? Porque a variável x, ela está dentro do ângulo quando a gente calcula o seno desse ângulo. Então, olha só, seno de quem? Desse ângulo todo aqui, ó, mx mais n, sendo que a variável x, ela está dentro do ângulo que eu estou calculando o seu respectivo seno. Por conta disso, é uma função trigonométrica. A variável está exatamente dentro do seno, precisamente dentro do ângulo que eu estou calculando o seno, tá? Então, se a variável é o x, isso significa que o m é número, o n é número, o b é número e o a é número. É só, repito, fazer aquele paralelo, aquela comparação com a função, com a equação do segundo grau, tá? Onde você identifica os coeficientes a, b e c para substituir no delta e em seguida calcular pela fórmula de Bhaskara as raízes, né, da função, ok? Com base nisso, eu quero trabalhar com vocês, só para citar alguns exemplos, dois modelinhos aqui. Olha só, vou escrever aqui, ó, exemplos. Vamos ver isso aqui na prática, como que a gente começa a trabalhar essa identificação, tá? Esse exemplo A aqui vai ser exatamente o seguinte, ó, f de x igual a menos 1 mais 3 vezes o seno de 2x mais 1. Prontinho, criei uma função seno aqui para vocês. Então, repito, a primeira coisa é vocês baterem o olho e identificarem os coeficientes a, b, m e n, tá? Vamos fazer essa identificação a partir de agora. Gente, aqui você tem o a, mais ou menos, aqui poderia ser menos, por exemplo, né? Então, isso daqui, o mais ou menos, é apenas um sinal para identificar se vai ser uma soma ou uma diferença. O b, para efeito de cálculo, sempre considerem como sendo apenas o número propriamente dito, independentemente de aqui ser positivo ou negativo. Repito, sempre considerem o valor de b em módulo, em valor absoluto, desprezando e ignorando o sinal que antecede esse número, tá? Se aqui fosse menos 3, você trabalharia o b igual a 3. Se aqui é mais 3, você trabalha o b igual a 3. Esquece o sinal. Professor, por quê? Porque dá errado? Não, não dá errado. Eu poderia trabalhar o b negativo? Poderia, não tem problema. Só que para efeito de cálculo, vocês vão perceber daqui a pouco, que quando a gente for trabalhar uma formulazinha básica no cálculo da imagem da função seno, vocês vão perceber que se vocês considerarem o b negativo,
vocês vão ter que fazer uma pequena transformação, uma pequena conversão, uma pequena modificação no resultado final, para que a resposta fique correta. Ou seja, vocês vão ter um trabalho a mais se vocês trabalharem com B negativo. Então, para evitar esse tipo de transtorno, você descarta de imediato o sinal do B, principalmente se o B for negativo, tá? Então fique com essa dica para vocês aí. Aqui você tem seno de alguém. Seno de quem? De toda essa expressão aqui, ó. Toda essa expressão é o ângulo da função seno. O ângulo é 2x mais 1, ok? Nesse ângulo tem a parte com a variável e tem a parte sem a variável. A parte que não tem variável é o N, N de navio. A parte que tem a variável é o M, M de Marcos, tá? Então, identificando quem é quem, você tem ali, ó, o A vale menos 1, ok? O B, para efeito de cálculo, trabalha sempre em valor absoluto, módulo, desprezando completamente o sinal, independente dele ser positivo ou negativo. Então, o B vale simplesmente 3. O M é o que acompanha a variável dentro do ângulo, tá? Então, ali, o que acompanha a variável x é o 2, é o que está multiplicando a variável, ok? E o N de navio, no caso, é o que sobrou ali, ó, no caso, 1 ou mais 1, e aí tanto faz, ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês, exemplo B. Olha só, vou criar uma função f de x aqui para vocês, exatamente igual a quanto? Ó, vai ficar assim, menos 2, que multiplica seno de x sobre 2 menos 3. Show de bola. Tá aqui, é um exemplo bom para a gente prestar atenção também num detalhezinho que vai aparecer a partir de agora. Gente, a gente já aprendeu que o B é sempre o que vai multiplicar o seno. Ok, então o que multiplica o seno aqui é o menos 2. Tá, então o B seria menos 2. Para efeito de cálculo, você considera o B sempre em valor absoluto, descartando completamente o sinal dele. Então o B é meramente 2. Ok, mas e o A? O A que fica antes desse sinalzinho de mais ou menos? Não tem. Bem, aqui você tem, ó, o sinal menos que aparece multiplicando o seno. Ok, mas você não tem nenhum número aqui. Então, se você não tem nenhum número, é porque o A vale 0. Então, tomem cuidado com essa informação, tá? Não tem, significa que ele vale 0. Ok. O B, repito, poderia ser o menos 2, mas para efeito de cálculo, você considera apenas o 2 sem qualquer tipo de sinal. Aqui eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Quem é o M? O M, ele aparece dentro do ângulo. É seno de quem? É o seno de toda essa expressão aqui, ó. É o seno de x sobre 2 menos 3. Isso tudo é o ângulo. Bem, o ângulo você separa em duas partes. A parte que tem a variável, no caso é o x sobre 2, e a parte que não tem a variável. A parte que não tem a variável é o menos 3. Então, vou até colocar o menos 3 ali, que no nosso caso é o N de navio. N igual a menos 3. Mas quem seria exatamente o M? Gente, o M é o que aparece multiplicando a variável. O x sobre 2 aqui não é, na verdade, metade de x. Deixa eu escrever aqui no cantinho para vocês. Ó. Quando eu escrevo assim, ó, x sobre 2, isso aqui, na verdade, não é você considerar a metade do valor de x. Então quer dizer que dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 2. Então esse aqui vai ser o nosso M. O M vale meio. Tomem cuidado, por favor, tá? Porque se vocês não identificarem isso dali corretamente, vai chegar em respostas erradas naturalmente. Ok?
Então o que vocês têm que fazer nesse primeiro momento? Chegar até aqui, está tudo claro, compreendido, sem qualquer tipo de dúvida, pelo menos até esse exemplo B, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai apresentar algumas pequenas fórmulas para a gente poder continuar com o assunto. Então vou separar o quadro aqui, tá? Para a gente não bagunçar, e a gente vai apresentar para vocês algumas fórmulas que são extremamente importantes, muito ágeis para você resolver alguns cálculos, para você fazer algumas operações sem dar muita volta na matéria. Então eu quero que vocês prestem, por favor, atenção a partir de agora. Sempre que a gente for trabalhar o domínio de uma função seno, vocês já aprenderam que o domínio D, que eu simplificadamente escrevo pela letra D, é qualquer número real. Ou seja, todo número real que vocês imaginarem pode ser ângulo para a função seno, tá? Então você imagina dando uma volta na circunferência em qualquer sentido de orientação. Você pode dar 1.545.974,18 voltas no sentido negativo. Não interessa qual é o tamanho desse ângulo, em que sentido que você vai se orientar, mas uma hora tu vai ter que parar na circunferência. Parou na circunferência, pega esse pontinho, cria aquela linha horizontal, vê onde que essa linha horizontal encontra o eixo do seno, encontrou o eixo do seno, você tem ali o segmento correspondente ao seno daquele ângulo. Então qualquer ângulo que você puder imaginar, aliás, qualquer número real que você puder imaginar, pode perfeitamente ser ângulo para a função seno. Então o domínio não tem limitação nesse sentido, não tem qualquer tipo de restrição. Agora, tomem cuidado, porque aqui agora tem uma novidade. É quanto à imagem, tá? Aqui é a imagem de forma geral para qualquer função seno, inclusive para a função primitiva. A gente já aprendeu que a função seno primitiva, ela tem uma limitação nas respostas nas imagens. A gente sabe que o ponto mais alto é 1 e o ponto mais baixo é menos 1. Isso significa que você nunca vai ultrapassar esse intervalo fechado, que vai de 1 até menos 1. Intervalo fechado. Pode ser o 1? Pode, quando o ângulo parar naquela parte mais alta da circunferência trigonométrica. Pode ser o menos 1? Pode, quando o ângulo parar naquela parte mais baixa da circunferência trigonométrica. Então, nesse intervalo que vai de 1 a menos 1, está valendo qualquer coisa, tá? Agora, se a gente for generalizar essa ideia, eu poderia trabalhar essa seguinte formulazinha para vocês aqui, ó. É o intervalo fechado, colchete voltado para dentro, que vai desde o A menos B, que é o ponto mínimo, até o ponto máximo, que é o A mais B, ok? Esse A, naturalmente, é o A da forma geral, é esse Azinho aqui, ó. Esse B é esse Bzinho aqui da regra geral, tá? Mais ou menos B é exatamente essa ideia aqui, ó, do menos B ao mais B. Se você coloca o B negativo, quando eu falei com vocês, para vocês identificarem o B, e sempre colocar com apenas o número, né, sem qualquer tipo de sinal, é porque aqui ele costuma dar problema, tá? E aí, se der problema, você tem que trocar esse daqui de lado com esse aqui. Se você coloca o B negativo, é comum aparecer esse aqui como sendo o máximo e esse aqui como sendo o mínimo, se você tratar o B negativo. E aí você tem que trocar a resposta no final das contas, meramente por conta disso, tá? Então, repito, o que vocês têm que saber agora? Que quando você calcula o A menos B, você está achando o ponto mais alto da função seno em análise. Opa, mais alto não, desculpa, mais baixo. Olha só, falei uma coisa agora há pouco e acabei escrevendo errado, tá bom? A menos B é o ponto mais baixo, tá bom? Tá aqui, ó, é o mínimo, ponto mais baixo. E aqui, naturalmente, é o ponto mais alto.
é o ponto de máximo. Ok, gente? Óbvio, né? Quando você coloca intervalos, o que vem primeiro não é o menor, o que vem depois não é o maior. É simples, tá? Isso aqui é por isso que eu te falei que foi uma mera distração minha aqui agora, tá? Então, o a menos b é o ponto de mínimo da função, é o menor valor que a função assume, e aqui é o ponto de máximo, é o maior valor para a imagem da função. Lembra quando a gente faz a curva senoide da função seno? O gráfico ele não vai até a parte mais baixa, depois ele volta a subir até a parte mais alta, e depois ele repete esse processo descendo até a parte mais baixa, depois até a parte mais alta e assim por diante. A parte mais baixa é exatamente quem? O a menos b. E a parte mais alta? Qual é a altura máxima que o gráfico sobe? Até o a mais b. É simples assim, tá? Então tem que decorar isso aqui a partir de agora. A menos b e a mais b. E o período? Né? Domínio, imagem e período. Gente, o período também tem uma formulazinha bem simples para ela. Deixa eu colocar para vocês aqui qual é a formulazinha. O período você pode calcular da forma mais simples possível através dessa formulazinha aqui, ó. 2π sobre o módulo de m, tá bom? 2π sobre o módulo de m, tá? O módulo de m é o valor absoluto do m, tá? É o m sem sinal. Por exemplo, se você fosse olhar esse mzinho aqui, ó, esse m aqui é igual a 2. Simplesmente você vai colocar o 2 independentemente do sinal dele. Vamos supor que esse m aqui fosse menos 2. Então, o módulo de menos 2 é 2, sem sinal, tá? Gente, feita essa análise, eu só vou destacar novamente essa informaçãozinha para vocês aqui, ó. Vou colocar um asterisco e vou escrever aqui, ó. Para efeito de cálculo, vírgula, considerar sempre, tá? Considerar, né? B, o valor de B, sempre em módulo, tá? Sempre em módulo. Falou em módulo, entenda-se valor absoluto, né? Valor absoluto é simplesmente o número ignorando o sinal dele. Então, para efeito de cálculo, sempre considerar B, né, em módulo, valor absoluto. Despreza completamente o sinal dele, tá? Vamos ver isso aqui como que funciona na prática. Então, vou colocar aqui, ó, exemplos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois exemplos A e B e resolver para vocês. O exemplo A é exatamente esse exemplo aqui, ó, tá? Então a gente vai fazer por meio desse dali. Então, exemplo A, tá aqui, ó, f de x exatamente igual a quem? Menos 1 mais 3 que multiplica seno de 2x mais 1. Ok. O que a gente já aprendeu ali? Identificar os coeficientes. Quem é o A? Vocês falam para mim que vale quanto? Menos 1. Quem é o B? Para efeito de cálculo, considerar o B desprezando o sinal. Então, B igual a 3. Quem é o M? O M ele aparece dentro do ângulo, acompanhando, multiplicando a variável x. No caso, 2. E o N de navio é o que está dentro do ângulo, só que desacompanhado da variável, no caso, x. No caso, o N ele vale 1. Ok. Agora, vamos lá. Domínio. O domínio, gente, não tem restrição. Toda função seno, da primitiva até a mais sofisticada, a mais generalizada, o domínio é sempre o conjunto dos números reais. Ok. Então, o domínio a gente já fez. Agora, a gente vai para a imagem. Gente, a imagem, você vai precisar do A menos B, que é o ponto mínimo, e o A mais B, ponto máximo, tá? Então, quem que seria o máximo? Aliás, o mínimo. Vou escrever aqui, ó, mínimo. O mínimo é exatamente o A menos B. Então, quanto que dá o A? Menos 1
menos o valor de b, que é menos 3. Quanto que dá menos 1 menos 3? Menos 4. Show de bola. Ok. Agora a gente vai fazer o máximo. O máximo é fazer a soma, né? A mais b. Na prática, é só fazer o que? Menos 1 menos 3 e menos 1 mais 3, tá? Então, menos 1 mais 3. Quanto que é menos 1 mais 3? 2. Então, o mínimo é menos 4. Você sabe que o gráfico ele desce até ao ponto mais baixo, que é menos 4. Depois do menos 4, o gráfico volta a subir e ele sobe até a altura máxima, que é a altura 2. Então, tá aqui, ó, a imagem é exatamente o intervalo fechado, que vai de menos 4, ponto de mínimo, até o ponto de máximo mais alto, 2. Ok? Show de bola, tranquilo isso aqui. Domínio, imagem, e agora a gente vai fazer o que? O período. Gente, vou fazer aqui no cantinho, ó. O período nada mais é do que o resultado dessa expressãozinha aqui, ó. 2π sobre o módulo de m, tá? O m a gente já sabe. A gente já colocou aqui, ó, m igual a 2. Então, é 2π sobre o módulo de 2. Gente, o módulo ou valor absoluto é simplesmente um número sem qualquer tipo de sinal. Quanto que é o módulo de 2? 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2π sobre 2. Simplificando 2π dividido por 2, me sobra apenas π. Π o quê? Π radianos. E aí a gente fecha a parte de cálculo da letra A, tá? Gente, o que significa a gente calcular esse período P aqui igual a π radianos? O gráfico ele não faz aquele movimento de zigue-zague, de sobe e desce? Então, a função primitiva, esse movimento completo de vai até o ponto mais alto, o gráfico desce até a parte mais baixa e para no meio de novo, esse movimento completo na primitiva não leva 2π radianos ou 360 graus para acontecer? Sim. Nessa função da letra A, do exemplo A que eu estou fazendo com vocês, o que vai acontecer? Tá? Nesse exemplo aqui, ó, esse movimento do gráfico ir até a parte mais alta no caso 2, depois ele desce até a parte mais baixa é 1 menos 2, e volta a subir de novo. Esse movimento completo, ele só começa a repetir depois de 180 graus π radianos. Então, essa função aqui, ela faz esse processo repetitivo com apenas 180 graus. A função primitiva leva 2π radianos. Essa função aqui da letra A, com apenas 180 graus, ela já repete. Então, ela é uma função que se repete de forma mais rápida, mais intensa. Olha só que interessante. Na primitiva, você precisa de 360 graus, ou um intervalo de 2π radianos, para que o processo se repita. Nesse exemplo A, em 2π radianos, a curva já aconteceu 2 vezes. Tá? Esse processo já se repetiu por 2 vezes. Aconteceu a primeira vez e já aconteceu de novo, no intervalo de 360 graus. Por quê? Porque ele só precisa de 180 graus, ele só precisa de π radianos para repetir todo o caminho que ele já percorreu anteriormente. É essa a ideia de período, tá bom? Vamos fazer a letra B para dar uma reforçada nesse nosso estudo, nesse nosso aprendizado. Então, o exemplo B está aqui, ó. F de x exatamente igual a menos 2, que multiplica seno de x sobre 2 menos 3. Ok. A gente já tem uma série de valores ali identificados, né? A gente já aprendeu que o A, batendo o olho na função, vale 0. A gente já percebeu que o B vale 2. Para efeito de cálculo, você considera 2. Tá? A gente já aprendeu que o M é o que acompanha a variável x dentro do ângulo. No caso ali é meio x, então M igual a meio.
e o n é o que ficou sozinho dentro do ângulo, desacompanhado da variável. No caso ali, o n de navio vale menos 3. Ok. Domínio, sempre o domínio da função seno, a gente vai considerar como sendo o conjunto dos números reais. Tá. A imagem é o intervalo a menos b e a mais b. Então, ponto de mínimo, ponto mais baixo da função, o menor valor que a função assume é o a menos b, e o maior valor que a função assume é o a mais b. Então, é só substituir e ver quanto que vai dar essa brincadeira. Ó. A menos b, o a vale 0, menos o b, que vale 2, ok? Tá aqui, ó. E agora é só fazer 0 mais 2, que é o a mais b, né? 0 mais 2. E aí você chega à conclusão que a imagem vai ser exatamente quanto? 0 menos 2, menos 2, ok. E 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. Então, a gente tem aqui a imagem da função. Olha só, aquele movimento de sobe e desce na função, especificamente nessa função da letra B, tá, que a gente criou para vocês aqui, o gráfico ele vai descer até a altura mais baixa, que é o menos 2, depois ele volta a subir até a altura mais alta, que é a altura 2. Então, o ponto de mínimo que a função assume é menos 2, e o ponto de máximo que a função assume é 2. Entenderam? Bem, entendido essa parte, só falta a gente calcular agora o período. Então, vamos lá. Como que a gente faz para calcular o período da função? Então, vou escrever aqui, ó, período P. A gente já sabe que é 2π sobre módulo do valor de m. O 2π sobre m é 2π sobre quanto? O m a gente já aprendeu ali, né? O m vale meio, 1 sobre 2. Então, tá aqui, ó, 1 sobre 2. Gente, módulo de meio é meio, então é 2π dividido por meio. Vocês concordam comigo que dividir por meio é multiplicar por 2? Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2, e 2π vezes 2 vai ser 4π. 4π o quê? 4π radianos. Então, gente, olha que interessante. A gente acabou de descobrir qual é o período dessa função da letra B, 4π radianos. O que significa isso exatamente? Significa o seguinte, que para esse movimento de o gráfico subir até a parte mais alta, depois descer até a parte mais baixa e parar no meio de novo, ele demora 4π radianos, ou seja, ele demora 4 vezes mais que o exemplo anterior. Enquanto esse aqui demora apenas 180 graus para esse processo de zigue-zague acontecer e repetir a partir dali, esse aqui demora 4 intervalos de 180 graus, ou seja, ele é 4 vezes mais lento. Esse movimento de sobe e desce ele é 4 vezes mais devagar do que o anterior. A função primitiva, que é essa função aqui, ó, que a gente já estudou bastante, qual que era o período dela? O período da função primitiva não era de 2π radianos? Sim. Olha só, essa aqui, ó, é 4π, é 2 vezes mais. Então, esse gráfico aqui, desse exemplo, ele é 2 vezes mais devagar do que esse daqui. Esse gráfico aqui, ele é a metade desse daqui. O que significa? Esse aqui demora π radianos, esse aqui demora 2π, então quer dizer que essa repetição ela acontece 2 vezes mais rápida do que a primitiva. Por que 2 vezes mais rápida? Porque ela só precisa de 180 graus π radianos para acontecer todo o processo novamente, para repetir todo o processo. Esse aqui precisa de dar uma volta completa. Esse aqui com apenas meia volta já fez.
esse aqui precisa de 2 voltas completas para o gráfico subir, descer e voltar no mesmo ponto de partida. Entenderam? É assim que se analisa, tá? Mas a gente não parou por aqui, porque eu quero mostrar para vocês mais algumas curiosidades sobre o aspecto gráfico desse problema. Vamos lá.